Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Agenor, sou professor de vocês do curso de Cálculo Diferencial Integral. E hoje nós passaremos aqui nossos 10, 15 minutinhos abordando os conceitos relativos ao primeiro tópico, o tópico 1 do curso de vocês, que é o tópico que aborda os conceitos de limites e continuidade, tá bom? Então, na apresentação inicial, eu falei da importância de vocês terem a todo momento lá papel, caneta, borracha à mão, para poder efetuar as contas, sempre que possível uma calculadora. Eventualmente, se você tiver acessível, tiver condições de utilizar, ainda que seja em alguma instituição de maneira emprestada, um computador para enxergar graficamente o comportamento das funções que a gente vai falar, auxiliará bastante vocês no curso. Além disso, eu quero deixar aqui uma recomendação importante de que leiam as notas de aula deixadas no Moodle para vocês, não só o que ficou na parte obrigatória, mas também na parte opcional, ou melhor dizendo, complementar do curso, tá bom? Vejam as videoaulas deixadas nos dois, na parte obrigatória e a parte complementar, e, essencialmente, adote uma das referências como o seu livro-texto. Sempre complemente o estudo pela sua referência, leia, faça exemplos, exercícios, sabe, para aprofundar os conceitos. Por quê? Primeiro que são um tempo curto, 10 minutos, depois nós teremos numa aula síncrona 1 hora, mas mesmo assim é pouco tempo, então você precisa complementar o seu estudo. Não fique apenas no que eu vou falar aqui, não fique apenas no que está no mundo, tá? Leia, adote alguma referência para que você possa ter um bom curso, um bom proveito no seu curso, tá bom? Vou passar aqui para a parte de limites e continuidade. O que a gente vai fazer nesse tópico? Essencialmente, eu vou dizer para vocês qual é a definição de limite, qual é a definição de continuidade, e isso a gente vai já, basicamente, gastar nossos 10, 15 minutinhos para fazer isso. Vou deixar uma recomendação sobre o estudo, né, poxa. Professor, você falou de limite, mas o que motiva o estudo do limite? Então, assim, para isso tem esses outros tópicos que estão destacados aqui, mas ao final a gente fala disso e sempre da importância de resolver muitos exercícios ao longo do seu curso, tá bom? Vamos começar com o exemplo bem simples. Considere a função, né, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu quero que vocês examinem o comportamento dessa função quando x estiver perto de 1, se aproximando do número 1, tá bom? Observe que a maneira que a gente vai fazer isso é da seguinte forma. Nós vamos montar duas tabelas com o valor de x, ora menores do que 1, ora maiores do que 1, mas se aproximando do 1. Observe, a gente vai de 0 até 0,9.999 e de 2 até 1,0001, tá bom? Então a gente vai, na tabela à sua esquerda no vídeo, valores de x menores do que 1 e à direita valores de x maiores do que 1, tá bom? Como que a gente vai obter esses y? Os y é o comportamento da função quando eu substituo o x por esse número. Por exemplo, quando eu troco x por 0, 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0 mais 6, resulta em 6. E aqui entra, por exemplo, a importância da recomendação da calculadora. Você vai fazer essa conta para 0,5, 0,9, 0,99 e assim vai. Observe, por exemplo, que quando x for 0,99, o y dá 2,0301. Quando o x for 0,999, o y dá 2,003001. Quando o x for 0,9999, o y dá 2,00030001. Então, parece que quando o x vai se aproximando do número 1 por valores menores do que 1, a nossa função está se aproximando do número 2. Um comportamento similar ocorre quando o x vai se aproximando do número 1, mas por valores maiores do que 1. Por exemplo, quando o x é 1,01, o y dá 1,9701. Quando o x é 1,001, o y dá 1,997001. E quando o x é 1,0001, o y dá 1,99970001. Então, me parece que quando a gente se aproxima por valores menores e maiores de 1, menores do que 1 e maiores do que 1, a nossa função vai se aproximando do número 2, tá? Vamos ver isso graficamente, rapidamente aqui. Observe, quando eu estou à esquerda do número 1, ou seja, valores menores do que 1, a nossa função ela vem se aproximando da bolinha de vermelho aqui, nessa seta de verde, observa, vai se aproximando do número 2, né? Que é justamente o que a função fará com o número 1. Quando eu estou à direita do número 1, a nossa função vai se aproximando, né? Também, olha só, observa o comportamento dela, também vai se aproximando do número 2, tá bom? Nesse caso específico,
Se eu troco o x por 1, 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1 é 5, 1 menos 5 é menos 4, mais 6 é 2, então por isso está f de 1 igual a 2, tá bom? Então no gráfico aqui a gente tem exatamente o comportamento da função quando o x se aproxima de 1. Vamos pôr um termo diferente aqui para nós, quando o x tende a 1, tá bom? Do que a gente viu na tabela anterior e no gráfico, né, mostrado na última imagem, a gente observa o seguinte, que à medida em que eu escolher x cada vez mais próximo de 1, de qualquer lado, ou seja, à esquerda de 1 ou à direita de 1, a nossa função vai se aproximando, aí vamos por um termo novo, a nossa função tenderá ao número 2. A gente pode reunir todas essas informações e usar a seguinte expressão para isso, olha. Nós vamos dizer, então, que a nossa função, que era a nossa função x ao quadrado menos 5x mais 6, à medida que o x se aproxima de 1, ela está se aproximando de 2. Então, a gente vai reescrever da seguinte maneira. O limite da nossa função, o limite de x ao quadrado menos 5x mais 6, quando x tende a 1, será o número 2, tá bom? Então, a gente, da tabela e do gráfico, a gente usa essa notação, tá bom? E com ela, agora, eu uso isso como uma maneira de puxar para vocês a definição informal, né? Ou intuitiva, não rigorosa, de limite, tá bom? Então, a definição intuitiva de limite diz para nós o seguinte: suponha que f seja uma função definida no intervalo contendo o número x0, exceto possivelmente no próprio x0. Vocês vão ver que essa frase, embora pareça confusa, ela faz sentido. No exemplo anterior, eu podia trocar o x por 1. Eu escolhi um exemplo seguinte, onde a gente não pode trocar o x por 1. Então, é a mesma coisa, vocês vão ver que os limites dão o mesmo valor, só que numa eu posso trocar o x por 1, na outra não. E então, por isso a gente fala, definida no intervalo contendo x0, exceto possivelmente no próprio x0. Então, nós escreveremos essa mesma expressão, né, limite de f de x, quando x tende esse número x0, e diremos que esse limite vale L ou é igual a L, se a gente puder tornar o valor de x arbitrariamente próximo de L, tomando x suficientemente próximo de x0. Então, observe aqui. Aqui a gente podia tornar o valor da nossa função cada vez mais próximo do número 2. Para isso, bastava escolher o quê? Valores de x cada vez mais próximos do número 1. Né? Então, é isso que a gente está falando lá. E aí, a expressão para isso, a gente vai ver o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L. Tá? Antes de pôr esse exemplo, onde a gente nem sempre pode substituir, eu vou mostrar 3 situações iniciais para o cálculo de limites. Vocês vão ver quando vocês estudarem, existe limite infinito, limites que não existem, tá bom? Então, vai ficar aparecendo aqui nessa videoaula, todo limite existe, mas nem sempre isso não é verdade. Tem funções em um determinado ponto que não tem limite, então por isso eu recomendo sempre a leitura das notas de aula. Mas vejamos aqui 3 possibilidades com uma função quando x, com o limite da função quando x se aproxima de um número. A figura abaixo mostra o gráfico de 3 funções muito semelhantes e aborda a possibilidade para o comportamento de uma função em comparação com o limite dessa mesma função em um determinado ponto. O exemplo A mostra um caso que mais adiante, né, próximo nós chamaremos de função contínua, que é quando o limite de f de x, quando x tende a x0, é o que a função faz quando você substitui o x pelo x0, tá bom? Então, só para recordar aqui, por exemplo, foi o que aconteceu nessa situação. O limite nessa função aqui era o que acontecia com a função quando eu podia trocar o x por 1. Se eu pudesse trocar o x por 1. Isso nem sempre é verdade, tá bom? Então, o exemplo B mostra um exemplo onde o limite existe, o valor da função num ponto existe, mas eles são diferentes. E o exemplo C mostra que um exemplo onde o limite existe, mas o valor da função num ponto não está definido, tá bom? Então, você pode pensar que esse aqui foi o que a gente viu no primeiro exemplo, né? O L é igual a f de x0, tá vendo? A bolinha está pintadinha, está fechada, o limite existe, vai se aproximando do número L. No segundo exemplo, f de x0 não está definido, perdão, está definido, mas é diferente do limite, né? Observe que o limite, o comportamento da função quando x se aproxima do número x0 é se aproximar de f dessa bolinha aberta aqui, que não pertence ao gráfico, enquanto f de x0 é diferente daquele valor. E o exemplo C, o f de x0 não está definido, mas o limite ainda assim existe, tá bom? Esse aqui vai ser um exemplo que agora para vocês na sequência, tá bom? Então aqui nós temos 3 possibilidades para a gente explorar o conceito de limite de uma função, tá bom? Exemplo 3. Olha só. Dada a função x ao quadrado menos sobre x menos 1, calcule o limite de f de x sobre x de 1. Bem, se eu tentasse substituir o x por 1, eu ia estar com 1 ao quadrado menos 1, dividido por 1 menos 1, ia dar uma coisa do tipo 0 sobre 0, isso não faz sentido.
nós vamos, nesse caso aqui, ó, como se o x fosse o número 1, eu não posso calcular o f de 1, tá bom? A gente vai ver que nesse exemplo o limite existe, tá? Entretanto, se vocês deram uma olhada nas propriedades, conceitos que a gente acorda tanto nas notas quanto as referências que vocês vão falar, vocês vão ver o seguinte: é possível a gente fatorar x ao quadrado menos 1 como sendo o produto x menos 1 vezes x mais 1. Então, se eu divido x ao quadrado menos 1 por x menos 1, desde que o x não seja 1, ou seja, desde que eu não divida por zero, não seja nesse caso aqui, a divisão da x mais 1. Faço essas continhas para você verificar o que eu estou falando. Então, já que essas expressões são iguais para x diferente de 1, os limites serão iguais. Por que é o limite? É o comportamento dessa função, ou da função que está à direita, então a função esquerda e à direita, quando o x está perto de 1, mas não é 1. Então, as duas têm o mesmo limite. E essa aqui é uma função polinomial. A gente vê, por exemplo, que o limite dela é só substituir o x por 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, tem um limite. É como se o L aqui, né, no que a gente falou para vocês, fosse 2. Mas quando o x0 é 1, você não pode calcular o f de 1. Tá bom? Então, calcular o limite nem sempre é, gente, substituir o x pelo número em questão. Esse aqui é um exemplo disso, tá bom? Só por ser um conceito importantíssimo, né? O que é uma função contínua e o número x0? É uma função que tem um comportamento parecido com o nosso primeiro exemplo. Quando você vai calcular o limite de f de x quando x tende a x0, isso dá exatamente o f de x0, tá bom? Então, aqui tem três situações implícitas aí para nós, tá bom? Primeiro é que o f de x0 está definido, ou seja, o x0 pertence ao domínio da função. Por exemplo, essa aqui, o f de, né, se eu pensar o x0 sendo o número 1, eu não posso calcular o f de 1, então esse é um exemplo de uma função que não tem chance sequer de ser contínua, tá bom? Em x igual a 1, tá? Depois, o limite tem que existir. Vocês vão ver que tem funções onde o limite não existe, como eu falei, não há tempo, né? A gente está chegando já ao final desse vídeo, não há tempo de explorar todos esses conceitos aqui. Terceiro, essas duas primeiras condições precisam coincidir. O limite tem que existir, o valor da função no ponto tem que existir, e eles têm que coincidir. Foi o caso do nosso primeiro exemplo dessa videoaula de hoje, tá bom? Aqui, só para vocês enxergarem, né? Olha, você imagina que A é um número qualquer, né? Então, assim, x está se aproximando desse número A. Observe que quando o x se aproxima de A, o valor da nossa função, pelos dois lados, vai se aproximando do f de A. Então, o limite é o f de A. Então, isso é o que representa essas três condições aqui apresentadas anteriormente. Então, por exemplo, essa é um exemplo de uma função contínua no número A. Por exemplo, o primeiro exemplo da aula de hoje é uma função contínua no número 1. Tá? O segundo exemplo não é uma função contínua no número 1. Tá? Então, como foi o objetivo, era falar sobre limites e continuidades, dar essa noção inicial. Tá? A gente fez isso. Poxa, professor, o segundo exemplo da aula de hoje, a função é contínua. A gente fala o quê? Descontínua. Então, se você estiver vendo a nota de aula, ou se de repente nos próximos vídeos eu falar que a função é descontínua no número, significa que ela não é contínua. A nossa primeiro exemplo é contínuo, nosso segundo exemplo não é uma função contínua no número 1, embora elas tenham o mesmo limite, tá bom? Para poder fechar, então assim, poxa, professor, de onde vem a ideia de estudar limites? Então, leiam nas notas de aula, leiam as referências, vocês vão ver o problema da tangente, problema interessantíssimo. O problema da velocidade, determinar a velocidade de um corpo, aceleração também, são problemas que motivaram o cálculo de limites, tá bom? Aí, quando você estiver trabalhando, você vai, poxa, surgiu o limite, então como é que a gente calcula o limite da função? Tem funções que não têm limites, então, muito importante ler os tópicos que for para vocês. Poxa, professor, será que o limite a gente sempre precisa calcular uma tabela, como foi no primeiro exemplo? Não, então para isso a gente faz o uso das propriedades limites, que foi também utilizado aqui, ó, nesse pedaço final aqui para nós, né? Esses limites são iguais, as funções são iguais, exceto no número 1, então os limites são iguais, e a segunda, então a gente usou aqui duas propriedades bem simplesinhas de limites, tá bom? Propriedade de limites, continuidades, vão ver que tem, então, tema importantíssimo, quando uma função é contínua ou não, e vocês vão ver o teorema do valor intermediário, outro importantíssimo. Aqui no meio, quando estiver estudando o limite da função, tem limites infinitos, ou seja, o limite pode não dar o resultado, o limite pode existir ou não. Tem limites quando o x tende ao infinito, então tem muito tema que é importante vocês lerem, que é importante vocês estudarem, e que vão complementar o estudo, tá bom? O que é muito importante para vocês? Em qualquer caso, qualquer um dos tópicos, sempre resolvam muitos exercícios, só assim é possível a gente compreender esses conceitos, tá bom? Vou parar por aqui, a gente está chegando em 15 minutos de vídeo. Desejo a vocês um bom estudo
sigam alguma referência, resolvam muito exercício, tragam suas dúvidas para que no nosso encontro síncrono ele possa fluir de maneira melhor, a gente tentar tirar a maior quantidade possível de dúvidas nesse espaço curto, tá bom? Bom estudo para vocês, encontro vocês na próxima, um grande abraço e até mais.